Ilustre João Armando, ilustríssimos senhores presidentes dos bancos comerciais aqui presentes, aqueles que também acompanham este fórum, caros participantes, eu antes de mais gostaria de parabenizar o Jornal de Expansão por ter tomado esta iniciativa. É já o 10º fórum e falo sempre com grande profissionalismo e qualidade, quer os oradores, mas também as intervenções. E acabam por ser sempre muito úteis para compreendermos os desafios coletivos que temos enquanto país, mas particularmente enquanto sistema financeiro. Por isso, os nossos parabéns. Agradecendo também o convite, naturalmente, que nos é formulado para cá estarmos. O tema que foi escolhido para este fórum, e como acabamos também de assistir, está bem no centro da agenda de cada um dos bancos comerciais que operam no nosso país. Os dados a 30 de junho atestam que o crédito bancário tem ainda um peso modesto na nossa economia. No que ao setor empresarial diz respeito, não é mais do que 12,5% do produto interno bruto não petrolífero, enquanto que para o setor de particulares não atinge sequer 3%. Em termos globais, o crédito representa apenas 16% do ativo da banca e a taxa de transformação de depósitos em crédito ronda os 35%. Ainda assim, na nossa economia, os níveis de concentração de crédito por setor são elevados. O setor do comércio domina com cerca de 25% da totalidade do crédito concedido e tende a ser de curto prazo, ou seja, o crédito tem servido essencialmente de suporte à importação de bens de consumo, alguns com grande potencial de produção local, como é o caso de bens alimentares que compõem a cesta básica. Trata-se de crédito de rápida concessão, dado que tem risco contido. No entanto, apenas se mostra sustentável no curto prazo, pois depende de uma constante disponibilidade de moeda estrangeira, que, como sabemos, provém basicamente de um único setor, que viu o seu fluxo financeiro reduzir significativamente, atualmente sem qualquer premonição de recuperação para os níveis mais elevados vistos há alguns anos e muito menos no curto prazo. Ainda assim, a taxa de crédito mal parado é elevada, situando-se em torno de 22%, apesar do recuo de 34% verificado nos primeiros 6 meses do ano, mas esse recuo muito associado ao processo de reestruturação do principal banco de capitais públicos. Muitos foram já os diagnósticos feitos em torno do acesso ao crédito, tendo os resultados sido consistentes ao longo do tempo e ao longo dos vários estudos efetuados. De resto, tivemos também aqui a oportunidade de ouvir dos próprios bancos comerciais. Do lado da oferta, a principal constatação prende-se com a fiabilidade da informação submetida aos bancos comerciais para análise e decisão, resultante da inexistência, em muitos casos, de contabilidade organizada. Mas também é frequentemente referida a pouca viabilidade dos projetos submetidos. A fragilidade do sistema de registro de garantias e a morosidade no tratamento de disputas comerciais consta dos principais constrangimentos. Em contrapartida, do lado da procura, têm sido apontados como constrangimentos os procedimentos excessivamente burocráticos, por vezes pouco profissionais e morosos, de recolha de informação, análise e contratação, havendo reclamações sobre a falta de conhecimento e domínio pelos bancos dos setores de atividade onde se insere a entidade que solicita o crédito.
Mas a ênfase maior é colocada no custo do crédito, ou seja, as taxas de juros e comissões são consideradas excessivas e, em muitos casos, inviabilizadoras dos projetos. Entretanto, as fragilidades do ecossistema de concessão de crédito, interno e externo à banca, obrigam-nos a uma abordagem estruturante para que o desejo de mais crédito bancário à economia se efetive, sem que se transforme num elemento de instabilidade do sistema financeiro. E é neste contexto que estão em curso um conjunto de medidas que concorrem para a melhoria abrangente da concessão de créditos na nossa economia. Destacamos as propostas de lei, que nesta altura já apreciadas na generalidade pelo nosso Parlamento, tanto sobre o regime de recuperação de empresas e da insolvência, bem como das garantias mobiliárias e registros de garantias. Também está numa fase adiantada a instalação de salas de comércio junto dos tribunais de comarca, o que vai permitir com que as disputas possam ser tratadas com maior celeridade. E muito recentemente foi aprovada por decreto presidencial a regulamentação sobre sociedades de garantia de crédito e sobre as centrais privadas de informação de risco de crédito. A revisão da lei de bases das instituições financeiras, que também foi já apreciada pelas autoridades angolanas, pelo Executivo, é outra peça importante na organização do nosso sistema financeiro, clarificando a natureza das sociedades financeiras, o papel dos reguladores e, sobretudo, a proteção e defesa dos consumidores de serviços financeiros. Temos também presente que a estabilidade macroeconómica é fundamental para garantir o normal funcionamento do mercado financeiro. A consolidação fiscal em curso, importante para a redução do déficit das contas públicas, é também basilar para a contenção de preços na economia e consequente redução dos custos de endividamento. Com menor necessidade de recursos da banca para o financiamento da despesa pública, teremos como resultado taxas de juros mais baixas e mais recursos disponíveis para apoiar o setor privado da economia. A política monetária continuará direcionada para a redução da inflação e apoio à migração para o regime de taxa de câmbio determinada por fatores de mercado. As medidas de política monetária têm vindo a resultar na redução da taxa de juros no mercado monetário e desde o início do ano, mas de modo mais acentuado desde a introdução da taxa de custódia aplicável sobre as reservas sedentárias dos bancos comerciais, assistimos a uma redução das taxas de referência para os empréstimos concedidos em moeda nacional. Este desenvolvimento deve ter um impacto transversal sobre o crédito, podendo reduzir a probabilidade de incumprimento e, eventualmente, incentivar a utilização de novos instrumentos financeiros de apoio à atividade económica, como o leasing ou o factoring, que, apesar de instituídos normativamente, não têm sido ainda uma opção no nosso mercado de crédito, mas que podem tornar esse crédito mais seguro e acessível. O ajustamento cambial, por sua vez, para além da proteção das reservas internacionais, é um catalisador importante para a dinamização da produção nacional e um dos impulsos para o aumento do crédito ao setor produtivo. Vemos assim na produção nacional o denominador comum para a redução da inflação e manutenção de um nível confortável de reservas internacionais. Com esse propósito, criamos mecanismos de estímulo à concessão de crédito ao setor real da economia, estabelecendo a transformação do equivalente mínimo de 2,5% do ativo líquido da banca em crédito ao setor produtivo,
com um custo limite de 7,5% ao ano em juros e comissões. Em contrapartida, permitimos que o montante de crédito concedido fosse dedutível das reservas obrigatórias. Ou seja, passamos a ter menos recursos ociosos, sem qualquer retorno para os bancos comerciais, para a economia, o que vem também estimular, e como foi aqui referido, todo este sentido de recuperação económica que o país neste momento se encontra engajado. Depois de, em 2019, no primeiro ano, portanto, da aplicação destas medidas, termos atingido cerca de 83% do montante previsto, até julho do corrente ano, os projetos aprovados correspondiam já a 71,5% do valor financeiro mínimo previsto para o ano de 2020. Vemos com satisfação este desenvolvimento, pois setores tradicionalmente sem acesso ao crédito têm vindo a ganhar espaço para fazer acontecer as suas iniciativas empresariais. Entretanto, enquanto entidade responsável por preservar a estabilidade do setor financeiro, o BNA tem vindo a instar os bancos comerciais a assegurar a concessão responsável de crédito, devendo para o efeito, entre outros, investir no desenvolvimento contínuo de competências internas para análise e decisão adequadas das solicitações de crédito, desenvolver modelos de gestão de risco compatíveis com o nível de risco de crédito nos seus balanços ou que queiram assumir, bem como modelos adequados para a sua exposição geral aos riscos, incluindo aqui o pleno cumprimento de normas prudenciais que vigoram no nosso sistema financeiro. Ao estimular a concessão de crédito, temos presente que quase 80% dos recursos mantidos na banca pertencem a depositantes do setor privado e, por essa razão, a concessão de crédito, bem como a utilização responsável dos recursos pelos mutuários, são condições indispensáveis para garantir a estabilidade do sistema financeiro, das empresas e também das famílias. O acesso ao crédito é fundamental para acelerar o curso de reformas em curso no nosso país, particularmente com este contexto de crise e que nos coloca perante múltiplos desafios e frentes de trabalho. Mas temos uma banca que se vem mostrando suficientemente resiliente e com a qual contamos para construir uma economia mais sustentável e socialmente inclusiva. Agradeço muito a vossa atenção e, uma vez mais, expresso os meus cumprimentos ao Jornal de Expansão por mais esta iniciativa. Muito obrigado.